Boa noite. Veja na edição de hoje do Jornal da Cidade como foi o andamento da campanha Família na Escola, massoterapia em Inhapim. Essas e outras notícias você vê aqui no Jornal da Cidade. Nós voltamos em instantes. Alvarenga Eletromóveis, Rua Oswaldo Silva Araújo 86, telefone 3315-1641, Inhapim. Na campanha Família na Escola, vários pais participaram, provando assim que se preocupam com a educação de seus filhos. Os pais chegaram na escola e cada um teve uma tarefa. Nós vamos conversar com a mãe de uma aluna que vai nos explicar qual que foi a tarefa que ela teve que fazer hoje na escola. A hora que eu cheguei na escola, foi me dada uma caixinha com vários papeizinhos e ali eu tirei um para ver qual seria a minha tarefa, a minha participação lá na classe da minha filha. Então, o papelzinho que eu tirei estava escrito que eu deveria participar de atividade escolar. Chegando lá, a professora me passou uma parte do plano dela, que seria o que ela mesma daria hoje, eu passei no quadro para as crianças. Passou o dever escolar. É o dever escolar, o que eles deveriam fazer em casa. Deverão fazer em casa, né? E só. Outra mãe de uma aluna, qual que foi a tarefa que a senhora teve que fazer na escola hoje? Hoje foi só contar uma historinha sobre a bruxinha que não queria ser má, para a turma da quarta série também. E os meninos gostaram bastante? Parece que gostaram. Como que é essa experiência de entrar na sala e contar uma história para o seu próprio filho? É muito bom, eu gostei. O dia foi bem legal e os alunos gostaram bastante. Agora é a vez dos alunos dizerem se eles realmente gostaram. Você sabia que a sua mãe ia aparecer aqui hoje? Não. Você sabia? Não. Não? E vocês gostaram da surpresa? Gostamos. Gostei também. E qual que foi, o que a sua mãe fez aqui na escola hoje? Minha mãe passou o dever de casa. Ela contou uma história. Qual história que ela contou? Da bruxa, de uma bruxinhazinha, é o nome. Tá aí uma parceria que deu certo. Pais e professores que se juntaram para melhorar a qualidade de ensino dos alunos. O Ministério da Educação admite que uma maior participação dos pais na escola gera um melhor rendimento dos alunos. Conheça um pouco mais sobre a massagem e como ela pode te ajudar a prevenir doenças. Hoje em dia, não adianta as pessoas se cuidarem somente com medicamentos receitados por médicos em geral. Agora, você já pode contar com massagem terapêutica, que promove o reequilíbrio do organismo e traz diversos benefícios para a saúde. Doenças que a massagem pode prevenir ou curar. Estresse, ansiedade, obesidade, enxaqueca, cólicas, LER, que é lesões por exercício repetitivos, depressão, má circulação, dor ciática, tensão, insônia e alongamento de coluna. E como que é feito o diagnóstico para a descoberta do problema que a pessoa tem? É através do toque, massageando com o dedo. A senhora vai mostrar para a gente? Vou. Para estresse, é pegado esse ponto aqui da orelha. Se massageou, a pessoa sentiu muita dor, é porque ela está estressada. Para ansiedade, é esse toque aqui. Se massageou, a pessoa sentiu muita dor, também é porque ela tem esse problema de ansiedade. E para problemas intestinais, prisão de ventre, é esse ponto aqui da mão. Também se apertar e sentir dor. E tem vários pontos para todas as doenças. Tem para bexiga, que é no pé, que é relacionado também ao medo. Aperta aqui no dedinho. Para insônia, é aqui o F3, né, que é no pé também. A massagem, além de prevenir contra várias doenças, traz uma melhor qualidade de vida. Há 10 anos, hospitais e ambulatórios brasileiros deixaram de utilizar o mercúrio cromo e o mertiolate. Agora a proibição é geral.
Por determinação da Agência de Vigilância Sanitária, todos os medicamentos à base de mercúrio deverão ser retirados do mercado em 2 meses. Estes produtos são muito vendidos? São, né, devido à tradição que já tem no mercado e de desde pequeno a gente aprender. Machucou, passa mertiolate. Machucou, passa o mercúrio cromo. É muito vendido por toda a drogaria, toda a farmácia, até mesmo supermercado. A gente tem muito desses produtos. E ele funciona mesmo? Como é que é? Não, veja bem, não tem nenhuma utilidade você passar mertiolate ou mercúrio cromo em machucado depois que você está lesionado. Por quê? Porque ele não é bactericida, quer dizer, não mata a bactéria, e também ele não vai ter uma ação nenhuma sobre o machucado. Ele vai provocar aquela casquinha que dá no machucado, certo? Mas a bactéria ela vai estar viva debaixo daquele machucado. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está agindo corretamente tirar esses medicamentos do mercado porque são inócuos, realmente são inócuos. E com essa polêmica sobre a proibição, se for mesmo proibido, o que vai ser oferecido ao cliente? Olha, já se oferece para o cliente uma série de medicamentos, de pomadas e de loções à base de rifocina, à base de neomicina, que são realmente produtos que funcionam, vão matar bactérias, vão provocar cicatrização. Hoje nós temos um produto para machucado, que é a calêndula, é um fitoterápico que está chegando no mercado aí, veio para ficar. E, além disso, a gente tem as famosas neomicinas, a gente tem também a rifocina e outras mais que a gente tem no mercado, já existe, mas que, devido à competição com o mercúrio, com o mertiolate, eles perdiam um pouco. Tanto é que se você for no hospital e tiver machucado, no curativo eles vão usar ou neomicina, ou uma dexametasona, ou então uma rifocina. O mercurocromo e o mertiolate são feitos a partir de um sal de mercúrio, o tiomersal, que absorvido em excesso pode provocar danos cerebrais irreversíveis. Além do mais, eles pouco funcionam como bactericidas, servem mais para evitar a proliferação dos micro-organismos. Mas ninguém precisa ficar preocupado em já ter usado esses medicamentos em cortes ou arranhões, pois a quantidade de mercúrio encontrada é muito pequena e somente uma combinação de fatores é que pode causar a intoxicação. Como há formas mais eficientes de tratar os ferimentos do que o mercurocromo e o mertiolate, não haverá transtornos. Para limpar ferimentos leves, água e sabão são o melhor caminho. E se o machucado for um pouco mais grave, há a água oxigenada e a tintura de iodo. Com a queda do café, não só os produtores estão preocupados. A baixa do produto no mercado abala também o comércio local. Apesar de conhecida como a cidade do inhame, Inhapim vive mesmo da economia do café. Há uma semana iniciou a apanha do produto e, apesar das lavouras terem produzido bem, o produto está preocupando. Para o senhor que é produtor de café, como que fica essa queda que deu na saca? Isso é muito difícil porque o café a gente colhe lá na roça, lá, peleja com ele, quando vai vender está ruim de preço. O governo tinha que ajudar nós, né? E ele está contando que tem muito remédio no café, muito remédio que você está colocando lá na terra, aí tá difícil para vender, mas não é. Isso que o governo quer ajudar os pobres da roça, né? Eu acho que pode ser isso. E quando que o senhor acha que o preço vai voltar a ficar em alta de novo? Eu garanto que daqui uns 3 anos ainda, não tem condição de segurar o café, porque o café está muito ruim de preço. A gente trabalha, seca ele lá, quando vai vender está ruim. A gente tem que segurar, é pior. É melhor vender agora. E os produtores, no caso, o senhor, por exemplo, como que o senhor vai fazer com o seu café? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou vender tudo agora. Porque se eu segurar ele é mais prejuízo ainda, porque dá muito bicho no café guardado lá. Daqui a 3 anos, né, no caso que voltasse a ficar em alta, aí poderia perder. O prejuízo é maior, porque você guarda ele lá na tuia, ele ainda quebra na quilagem ainda e no preço. Este problema tem afetado diretamente a economia da cidade. Problema para o produtor, queda no comércio. O presidente da Associação Comercial de Inhapim vai nos dizer como que o preço do café influencia na economia da cidade.
Bom dia. O preço do café, por ser um produto mais importante do nosso município, com os preços baixos que estão acontecendo no momento, influenciam muito na vida econômica de Inhapim. Nós estamos realmente muito preocupados com os preços que estão acontecendo, com o pagamento a ser feito ao preço do café, mas nós acreditamos que esse é um momento passageiro e que com algumas medidas governamentais que vão ser tomadas, a gente acredita que essa fase ela vai passar, ela vai acabar muito em breve. Pela economia de Inhapim ser baseada no café, qual que é a sua visão sobre este assunto? Realmente uma cidade que depende apenas, principalmente de uma cultura como é o café, isso é muito prejudicial para todo o município. Essa é uma situação que nós temos brigado não só como comerciantes, mas também como presidente da Associação Comercial, que haja uma diversificação da atividade em nosso município. Nós sugerimos, por exemplo, que Inhapim tenha baseado também a sua economia voltado também na atividade de agroindústrias. Poderíamos ter aqui na cidade indústrias que aproveitassem o plantio de frutas, né? E nós acreditamos que a cidade depender apenas da cafeicultura é muito prejudicial. Então, é uma sugestão que nós temos feito ao serviço público, que tenhamos aqui na cidade também outras culturas importantes, como já tivemos o inhame, que foi uma cultura de maior importância, hoje está de menor importância no município. Nós acreditamos que, com o apoio do serviço público, há necessidade de se ter outros embasamentos, ter outras atividades também importantes para se explorar no município e que a gente não venha apenas depender de uma cultura como é o café, apesar da sua importância, mas quando vem um momento como esse, em que os baixos dos preços, toda a economia se sente. Outros municípios dependem de outros produtos, então o Inhapim também deveria copiar esse modelo e utilizar esses exemplos para ter a mesma atividade em Inhapim. Mesmo assim, a monocultura do chamado ouro verde ainda atrai o produtor. Apesar do baixo preço, o produto tem que ser comercializado. Somente os que podem estocar guardam os produtos para a época de alta. Enquanto isso, os pequenos produtores levam sua safra para aprovação. Um trabalho difícil e que demonstra a qualidade do produto. Nós vamos saber sobre a qualificação do produto com o provador de café, Marco Antônio. Como que você sabe quando o produto é bom ou ruim? Não, Luíma, primeiramente o produtor traz a amostra, a gente qualifica ela e ela já vem em coco, no caso, né, direto da propriedade do produtor. E aqui a gente faz a classificação. Primeiramente a gente faz o teste de quilagem e depois a gente, consequentemente, a gente prova, aí qualificando assim, em termos de bebida, se ele vai beber rio, ou se ele é um café duro. Aí por aí a gente tem a noção certa de quando o café irá ser exportado ou trabalhado dentro do próprio Brasil, né, no caso. E quais que são os passos que você faz para saber, para fazer a qualificação? Não, Luíma, aqui pode dar uma demonstração? Pode dar? O café vem direto da propriedade, a gente faz o teste de quilagem, como eu já falei, e aqui a gente torra o café, numa torra mais ou menos amarronzada, aqui dá para ver? Numa torra mais ou menos amarronzada, e aqui a gente torra em grão um pouco maior, um granulado um pouco maior, e aqui, por exemplo, são 100 sacos da propriedade de um produtor de Inhapim mesmo. E aqui a gente, esses 10 copinhos, 10 xícaras, são 9 xícaras aqui. A gente coloca a água fervendo, espera mornar, depois de morno a gente prova. Aí a gente faz o chamado teste de classificação em prova, que a gente dá qualidade ao café, igual eu já falei, bebida dura, rio, duro riado, e daqui o café vai para o exterior. Nesse momento, está provando um lote padrão de 100 sacas. Através dessa prova, ele vai saber a qualificação do produto para ele ser comercializado. Marco Antônio, após essa prova, qual a qualificação desse lote de café? Esse café é um café, igual nós já falamos, são 100 sacos de café, bebida dura riada, 3 xícaras riadas e 7 duras, no caso. Esse café, na verdade, poderia dar 1 xícara rio,
essa riada ria, 3 copos riados e o resto duro. Num café poderá ter 3 tipos de qualidade, 3 tipos de bebida num só café. Esse aqui, por exemplo, é um café duro riado, que é vendido, comercializado aí hoje em torno de R$90. Esse café já teve há 2 anos atrás, já teve há quase R$300 um café desse. Então hoje, para eu ter uma ideia da queda do café, de hoje, nos próximos 4 anos aí, deve ser uma queda, ela vai manter aí nos próximos 3 anos, que a gente acredita que vai manter. Então está muito difícil para todo mundo trabalhar, o produtor deve ficar, vai só encurtando aí, e a gente não sabe o que vai virar da economia brasileira, para o produtor a nível econômico, e nos próximos 2 anos eu acredito que o produtor terá bastante dificuldade em passar de um ano para o outro, que vai ser bastante difícil para todo mundo, não só para o produtor, para a gente que está comercializando, e em nível geral é para todo mundo, principalmente aqui em Inhapim, região, Caratinga, é todo lugar que a gente depende muito do café. Então, essa queda que está acontecendo aí, eu acredito que bastante gente vai ficar em dificuldade. Mas vocês, produtores, não precisam ficar tão preocupados assim. Dias melhores virão. Alto ou baixo preço do produto, o nosso país ainda continua sendo um dos melhores e maiores produtores de café. O Jornal da Cidade encerra aqui mais uma edição. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.